Você olha para o relógio de novo e ele marca 3 da manhã. Parece familiar? Já contou todas as ovelhas do mundo, tentou todas as técnicas de respiração, mas o sono simplesmente não vem. E se eu te dissesse que a chave para uma noite de sono tranquila está no seu prato? Hoje, não vamos falar de remédios para dormir. Vamos falar de comida. Você vai descobrir como transformar o seu jantar no mais eficaz e delicioso sonífero que se pode imaginar. Para começar, vamos entender quem orquestra o nosso sono. No nosso corpo, há uma verdadeira equipe de especialistas em descanso. Os principais são a melatonina, o hormônio do sono, e a serotonina, o hormônio do bom humor, que auxilia na produção da melatonina. Nosso objetivo é, com o jantar, dar a esses hormônios tudo o que precisam para funcionar. E claro, não acordar o seu maior inimigo, o hormônio do estresse, o cortisol. É simples, como 2 e 2 são 4. Então, vamos embarcar na nossa jornada gastronômica rumo à terra dos sonhos. E vamos começar com os verdadeiros super-heróis. Não são personagens de quadrinhos, mas sim alimentos comuns que possuem um poder incrível. O principal segredo deles é um aminoácido essencial, com um nome bastante interessante: o triptofano. Memorizem bem esta palavra, pois ela é a nossa principal aliada na luta contra a insônia. Imaginem o triptofano como os tijolinhos para construir uma casa. Sem eles, simplesmente não dá. Quando esses tijolinhos entram no nosso organismo, toda uma cadeia de eventos se inicia. Primeiro, a partir do triptofano, nosso corpo sintetiza a serotonina. Vocês certamente já ouviram falar dele, o famoso hormônio da felicidade. Ele é responsável por nosso bom humor e pela sensação de tranquilidade. E, para conseguir adormecer, precisamos primeiro relaxar, não é verdade? Pois bem, a serotonina é o nosso mestre interno do relaxamento. Mas não para por aí. Quando a noite chega e escurece, o nosso cérebro dá a ordem e a serotonina se transforma no principal maestro do sono, a melatonina. É a melatonina que regula o nosso relógio biológico e provoca aquela sonolência tão agradável. A fórmula é simples: sem triptofano, pouca serotonina. Com pouca serotonina, não há melatonina. E o resultado? Uma noite em claro. O mais importante de tudo: o nosso organismo não consegue produzir triptofano por conta própria. Só podemos obtê-lo através da alimentação. Por isso, o nosso jantar não é apenas uma refeição, mas sim um verdadeiro combustível para a fábrica do sono. E o primeiro item da nossa lista, sobre o qual você certamente já ouviu falar, é o peru. Sim, aquele mesmo que, depois das grandes refeições em família, nos deixa com uma vontade incontrolável de tirar uma soneca. Muitos acreditam que isso é apenas um mito ou uma consequência de comer demais. Mas, na verdade, existe uma boa dose de ciência por trás disso. O peru é um verdadeiro campeão quando o assunto é triptofano, nosso grande amigo. Em apenas 100 gramas de peito de peru assado, você encontra praticamente a dose diária completa desse valioso aminoácido. Claro, não é preciso fazer um banquete todas as noites. O segredo está na moderação. Uma pequena porção de peru cozido ou assado, adicionada a uma salada ou acompanhada de vegetais, pode ser a base perfeita para o seu jantar do sono. Mas atenção! Não frite o peru em grandes quantidades de óleo. Alimentos pesados e gordurosos, pelo contrário, vão atrapalhar o seu sono. O nosso objetivo é um jantar leve, mas nutritivo. Então, algumas fatias de peru tenro são o seu primeiro e mais assertivo passo para uma noite de sono tranquilo. O próximo item no nosso cardápio são os laticínios. E aqui, mais uma vez, somos transportados de volta à infância. Quem não se lembra da avó ou da mãe a oferecer um copo de leite morno antes de dormir? Aquilo não era apenas um gesto de carinho, mas um ritual com séculos de história, comprovado e com um sólido fundamento científico. Claro, o leite também contém triptofano, mas o seu grande trunfo é o cálcio.
O cálcio desempenha um papel fundamental na forma como o nosso cérebro utiliza o triptofano para produzir melatonina. Poderíamos até dizer que o cálcio é um catalisador que acelera e otimiza todo o processo. Ele, literalmente, ajuda o cérebro a ativar o seu modo de repouso. Além do leite, outras excelentes fontes de cálcio são o iogurte natural sem açúcar, o kefir e o requeijão. Uma pequena porção de requeijão com frutas vermelhas ou um copo de leite morno com uma pitada de canela, 1 hora a 1 hora e meia antes de dormir, não é só uma delícia, mas também algo incrivelmente benéfico para o seu sistema nervoso. É uma forma simples e acessível de enviar ao seu corpo o sinal: hora de descansar. Mas agora, vamos aprofundar o assunto. E desta vez, literalmente. Saindo da quinta, vamos direto para o mar, para falar de peixe. Mas não de um peixe qualquer, e sim dos seus tipos mais gordos, ou seja, dos peixes gordos. Os nossos principais candidatos: o salmão, o atum, a cavala e as sardinhas. E qual é o seu superpoder? Eles contêm uma dupla poderosa para uma noite de sono de qualidade: a vitamina D e os ácidos gordos ômega 3. Comecemos pelos ômega 3. Estes ácidos são conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e pelos inúmeros benefícios para o cérebro. Ajudam a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, acalmando o nosso sistema nervoso. Simplificando, os ômega 3 são como um calmante natural suave que prepara o seu cérebro para o descanso profundo. E a trabalhar em conjunto com eles, temos a vitamina D. Estudos mostram uma ligação direta entre a deficiência desta vitamina do sol e um sono de má qualidade. A vitamina D participa na regulação da produção de serotonina, a nossa hormona do bom humor, que, como sabemos, é precursora da melatonina. Assim, esta dupla de nutrientes, proveniente do peixe, atua em duas frentes. Acalma e ajuda a sintetizar as hormonas do sono. Um bom pedaço de salmão assado com vegetais não é apenas um jantar delicioso e saudável, é um verdadeiro investimento na sua recuperação noturna. Deixando os pratos principais de lado, vamos falar de algo mais compacto, mas igualmente potente. É hora de falarmos sobre as nozes. Nossos grandes favoritos para a noite são as amêndoas e as nozes. Podemos considerá-los, sem medo de errar, pequenas caixinhas de tesouros que guardam um dos minerais mais importantes para o nosso bem-estar e tranquilidade: o magnésio. O magnésio é, essencialmente, um relaxante natural. Imagine que, ao longo do dia, seus músculos e sistema nervoso estão em constante tensão, como uma corda esticada. O magnésio chega e suavemente alivia essa tensão. Ele não só relaxa fisicamente os músculos, mas também desempenha um papel fundamental na regulação do nosso sistema nervoso. O magnésio ajuda a reduzir a atividade dos neurônios, acalmando o cérebro e, o que é crucial, ele auxilia na redução dos níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, o principal inimigo do sono. Quando seus níveis estão altos, adormecer torna-se praticamente impossível. O magnésio, por sua vez, ajuda a manter esse inimigo sob controle. Um pequeno punhado de amêndoas ou algumas nozes, 1 hora antes de dormir, pode se tornar um excelente hábito. Não é apenas um lanche saudável, mas também o seu interruptor pessoal para o estresse do dia a dia, preparando corpo e mente para um descanso profundo. E agora, temos um convidado na nossa lista que talvez te surpreenda. Não é carne nem frutos secos. É uma fruta, e o nome dela? Cereja. Mas não qualquer cereja, e sim as suas variedades mais azedas, como a Montmorency. Por que justamente ela? Porque a cereja é um dos poucos alimentos naturais no planeta que já contém melatonina pronta. Sim, isso mesmo. Aquele hormônio do sono que o nosso corpo tanto se esforça para sintetizar a partir do triptofano. Aqui você o tem em sua forma mais pura. Estudos mostraram que o consumo regular de suco de cereja azeda natural pode aumentar significativamente a duração e melhorar a qualidade do sono.
especialmente em pessoas que sofrem de insônia crônica. Um copo desse suco sem adição de açúcar, algumas horas antes de deitar, ou um punhado de cerejas frescas ou congeladas, pode se tornar sua arma secreta. É como ter uma dose pequena, mas poderosa, de um sedativo natural vinda diretamente do jardim. Imagine só. Em vez de forçar o seu corpo a trabalhar para produzir melatonina, você simplesmente lhe oferece uma dose pronta. É uma forma simples e muito elegante de ajudar a pegar no sono. Dando continuidade à nossa jornada pelas frutas, apresentamos hoje um aliado surpreendente, porém incrivelmente eficaz. Estamos falando do humilde e peludo kiwi. Durante muito tempo, o kiwi não foi associado diretamente ao sono. No entanto, estudos recentes vieram para mudar completamente essa percepção. Cientistas descobriram que consumir apenas 2 frutas de kiwi, cerca de 1 hora antes de deitar, por um período de 1 mês, trouxe resultados surpreendentes aos participantes de um estudo. Essas pessoas passaram a adormecer muito mais rapidamente, acordavam com menos frequência durante a noite, e a duração e a qualidade geral do sono apresentaram uma melhora notável. Mas qual é o segredo dessa fruta verde? Em primeiro lugar, o kiwi é uma fonte rica em antioxidantes e vitaminas C e E. Esses nutrientes são essenciais para combater inflamações e o estresse oxidativo, processos que, sabidamente, podem prejudicar a qualidade do sono. E, em segundo lugar, o kiwi apresenta uma quantidade considerável de serotonina. Lembram-se do nosso hormônio da felicidade? No kiwi, ele já está presente de forma pronta para uso. Isso significa que o organismo não precisa gastar recursos na sua síntese a partir do triptofano. Você simplesmente come algumas frutas de kiwi e já recebe uma dose desse importante neurotransmissor, que tem a capacidade de acalmar o sistema nervoso e, assim, preparar o terreno para a produção de melatonina. Portanto, essa pequena fruta é, sem dúvida, um verdadeiro concentrado de benefícios para o seu sono. Certo, já temos uma boa noção sobre os alimentos proteicos e as frutas. Mas e o que servir como acompanhamento? A escolha aqui também faz toda a diferença. O nosso principal foco são os carboidratos complexos. Candidatos ideais incluem aveia, quinoa, arroz integral ou uma pequena fatia de pão integral. Por que exatamente eles? Os carboidratos complexos desempenham um papel fundamental. Eles funcionam como um transporte particular para o nosso amigo triptofano. Lembram que falamos que o triptofano precisa chegar ao cérebro para se converter em serotonina e melatonina? Bem, o caminho até o cérebro é como uma autoestrada congestionada, onde diversas outras aminoácidos competem por um lugar. Os carboidratos, por outro lado, funcionam como verdadeiros controladores de tráfego. Quando os consumimos, os níveis de insulina no sangue aumentam. A insulina, por sua vez, ajuda outros aminoácidos a sair da corrente sanguínea e ir para os músculos, desimpedindo o caminho para o triptofano. No fim das contas, o triptofano ganha um corredor verde e chega ao cérebro sem impedimentos. É um esquema bioquímico bastante engenhoso, não é? Uma pequena porção de aveia preparada com água ou umas torradas integrais, junto com um pedaço de peru, formam a equipe perfeita. Eles trabalham em sinergia para garantir o máximo de benefícios para você. Vamos adicionar à nossa lista mais uma fruta que muitos adoram, mas nem todos conhecem suas qualidades que promovem o sono. Estamos falando das bananas. A banana não é apenas um lanche saboroso e nutritivo, é um verdadeiro coquetel natural para o sono, onde vários componentes essenciais se combinam perfeitamente. Primeiramente, as bananas contêm potássio e magnésio. Já falamos sobre os benefícios do magnésio, e o potássio atua em parceria com ele. Juntos, eles são poderosos relaxantes musculares naturais, ou seja, substâncias que ajudam a distensionar os músculos. Após um dia estressante, quando o corpo está tenso pelo estresse, a banana ajuda a aliviar essa tensão física, o que é o primeiro passo para adormecer. Em segundo lugar,
As bananas também contêm triptofano, o conhecido precursor da serotonina e da melatonina. E, em terceiro lugar, elas são ricas em carboidratos rápidos, que, como já sabemos, ajudam o triptofano a chegar mais rapidamente ao cérebro. Assim, numa única banana, temos tudo o que é preciso: componentes para o relaxamento muscular, matéria-prima para os hormônios do sono e o seu transporte até o cérebro. Comer uma banana 1 hora antes de dormir é uma maneira simples, rápida e eficaz de preparar o corpo para o descanso. E para fechar nossa lista de produtos benéficos, temos, claro, uma bebida. Mas não qualquer uma. Esqueça os chás com cafeína ou os refrigerantes açucarados. Nossa escolha é um clássico chá de ervas, e a rainha do ritual do chá noturno é, sem dúvida, a camomila. Esta humilde flor tem sido usada por séculos na medicina popular como um remédio para acalmar e melhorar o sono. E a ciência moderna confirma sua eficácia. O segredo da camomila reside em um antioxidante chamado apigenina. Essa substância possui uma capacidade única. Ela se liga a receptores específicos em nosso cérebro, os mesmos sobre os quais agem alguns medicamentos para dormir. Como resultado, a apigenina reduz a ansiedade e induz uma leve sonolência. É um efeito suave e natural, sem efeitos colaterais. Uma xícara de chá de camomila morno e sem açúcar, 30 minutos antes de deitar, não é apenas uma bebida, é um verdadeiro ritual. Ele aquece, acalma a mente e envia ao corpo um sinal claro de que a agitação do dia ficou para trás e chegou a hora do merecido descanso. Além da camomila, chás de hortelã, melissa ou lavanda também são ótimas opções. Agora que já temos a nossa lista de aliados alimentares, é hora de falar dos inimigos. São aqueles alimentos que podem sabotar todos os nossos esforços. Eles são como vizinhos barulhentos que dão uma festa quando você tenta adormecer. E o inimigo mais óbvio e conhecido é a cafeína. A maioria de nós sabe que uma chávena de café antes de deitar é uma má ideia. A cafeína é um estimulante. Ela bloqueia no cérebro os receptores de adenosina, uma substância que se acumula ao longo do dia e provoca a sensação de cansaço. Ao bloqueá-la, a cafeína engana o seu cérebro, fazendo-o pensar que está alerta e cheio de energia. A semivida da cafeína pode chegar a 6 horas. Isto significa que, mesmo uma chávena de café bebida às 4 da tarde, às 10 da noite, ainda estará parcialmente ativa no seu organismo, dificultando o seu adormecer. Por isso, a regra de ouro para uma boa noite de sono é eliminar completamente a cafeína, pelo menos 6 a 8 horas antes de se deitar. Isto aplica-se não só ao café, mas também a outras bebidas sobre as quais falaremos a seguir. Mas a cafeína é um adversário astuto. Ela se esconde não apenas em lugares óbvios, como café ou bebidas energéticas. Existem também fontes ocultas que muitos nem sequer imaginam. Por exemplo, o chá preto e o chá verde. Sim, eles contêm menos cafeína que o café, mas ela está lá. E para pessoas sensíveis, essa dose pode ser suficiente para perturbar o sono. Outro convidado inesperado nesta lista é o chocolate amargo. Quanto maior a porcentagem de cacau, maior a quantidade de cafeína e teobromina, mais um estimulante. Alguns pedaços de chocolate amargo antes de dormir podem parecer uma sobremesa inofensiva, mas, na verdade, podem causar insônia. Fique atento também aos refrigerantes, especialmente a cola. É comum que eles contenham cafeína adicionada para um efeito estimulante. Até mesmo alguns analgésicos e medicamentos para resfriado podem ter cafeína em sua composição. Portanto, é crucial estar atento e sempre ler os rótulos. Se você busca um sono de qualidade, sua missão é se tornar um verdadeiro detetive e descobrir todos os esconderijos secretos desse estimulante traiçoeiro na sua alimentação. Agora, vamos falar sobre o inimigo mais traiçoeiro: o álcool. Muitas pessoas estão convencidas de que uma taça de vinho ou um copo de algo mais forte antes de dormir é o melhor sonífero. E, à primeira vista, elas podem até ter razão.
O álcool é, de fato, um depressor do sistema nervoso central. Ele retarda a atividade cerebral, provoca relaxamento e ajuda a adormecer mais rapidamente. É por isso que o mito dos seus benefícios para o sono é tão persistente. Mas o mais interessante começa na segunda metade da noite. Quando o seu organismo começa a metabolizar, ou seja, a processar o álcool, ocorre o chamado efeito rebote. O sono torna-se fragmentado e superficial. O álcool suprime de forma particularmente intensa a fase REM do sono, que é crucial para a recuperação emocional, o processamento de informações e a consolidação da memória. No fim das contas, mesmo que você tenha dormido as 8 horas recomendadas, acorda com uma sensação de exaustão e fadiga, como se nem tivesse descansado. Em suma, o álcool concede um crédito de sono rápido, mas de péssima qualidade e curta duração, pelo qual você acaba pagando caro com um mal-estar que se estende por todo o dia seguinte. O próximo inimigo do nosso sono esconde-se em sobremesas, doces e bebidas açucaradas. Estamos a falar de açúcar e carboidratos simples. Uma fatia de bolo, uns biscoitos ou um chocolate antes de dormir podem parecer um final agradável para o dia. Mas, para o seu corpo, é um verdadeiro estresse. O que acontece quando você come algo doce? O nível de açúcar no sangue dispara. Em resposta, o pâncreas liberta uma grande dose de insulina para metabolizar esse açúcar. A insulina age rapidamente, e o nível de açúcar cai tão bruscamente quanto subiu, por vezes, até abaixo do normal. Esse estado é conhecido como hipoglicemia, e essa montanha-russa de açúcar no sangue é um sinal de alarme para o seu organismo. Em resposta a essa queda brusca, as glândulas suprarrenais começam a produzir hormonas do estresse, cortisol e adrenalina. E estes, como sabemos, são os principais antagonistas do sono. Como resultado, você pode acordar no meio da noite com suores frios, uma sensação de ansiedade e o coração acelerado, sem sequer perceber que a causa de tudo foi aquela sobremesa aparentemente inofensiva, comida poucas horas antes. Continuando a nossa lista de alimentos a evitar antes de dormir. O próximo na nossa lista: alimentos picantes. Para os fãs de comida mexicana ou tailandesa, um aviso: um jantar apimentado pode realmente comprometer o seu sono. E há algumas razões para isso. Primeiro, a capsaicina, a substância responsável pelo ardor da pimenta, pode causar problemas digestivos, como azia e indigestão. Tentar dormir com esses desconfortos é uma tarefa quase impossível. Em segundo lugar, e este é um fato mais interessante, a comida picante eleva a temperatura corporal. Para que nosso corpo consiga atingir um sono profundo e reparador, a temperatura interna precisa baixar ligeiramente. Este é um dos sinais biológicos cruciais que o cérebro recebe para indicar que é hora de dormir. A comida picante, por outro lado, desencadeia processos que nos aquecem ligeiramente por dentro, interferindo com esse mecanismo natural de resfriamento. No final, o cérebro recebe sinais contraditórios. Por um lado, já está escuro e é hora de dormir. Por outro, a temperatura corporal não baixa. Isso pode resultar em dificuldades para adormecer e um sono mais agitado durante a noite. O último, mas não menos importante, inimigo do bom sono, é a comida pesada e gordurosa. Um bife grande com batatas fritas, pizza, hambúrguer ou um prato de arroz gordo. Tudo isso parece muito apetitoso, mas não para o jantar. Ao se deitar, todos os sistemas do seu corpo entram em modo de repouso e recuperação. Todos, menos um. O seu sistema digestivo, se você o sobrecarregou com tanto trabalho. A digestão de alimentos pesados e gordurosos é um processo complexo e energeticamente exigente. Seu estômago e intestino são forçados a trabalhar horas extras no turno da noite, enquanto o resto do corpo já está dormindo. Isso pode causar desconforto, sensação de peso no estômago, inchaço e até azia, pois na posição horizontal é mais fácil para o suco gástrico refluir para o esôfago. Em essência,
Você cria um conflito interno. O cérebro quer dormir e o sistema digestivo está em plena atividade. Esse descompasso leva a um sono superficial e inquieto e a despertares frequentes. Seu corpo simplesmente não consegue relaxar e se recuperar completamente, porque está ocupado com a digestão. Certo, já abordamos o que comer e o que evitar. Agora, a pergunta igualmente crucial é: quando comer? O horário do jantar desempenha um papel quase tão importante quanto a sua composição. Imagine o seu estômago como uma fábrica. Ele tem um turno diurno, no qual trabalha a todo vapor, e um noturno, dedicado ao descanso e à recuperação. Se você janta logo antes de dormir, força essa fábrica a trabalhar horas extras, o que, como já descobrimos, interfere diretamente na qualidade do seu descanso. O horário ideal para a última refeição do dia é entre 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Esse período, geralmente, é suficiente para o estômago concluir o trabalho principal de digestão. Assim, quando você se deitar, o processo ativo de digestão já estará finalizado, permitindo que seu corpo se dedique totalmente ao sono e à recuperação. Jantar muito cedo, por outro lado, também não é aconselhável, pois você pode acabar indo para a cama com fome, o que, igualmente, pode dificultar o adormecer. Por isso, o ponto de equilíbrio, 2 a 3 horas antes de dormir, é o intervalo ótimo para evitar tanto a sensação de peso no estômago, quanto os indesejáveis ataques de fome noturna. Além da alimentação, não podemos esquecer da importância das bebidas, e a água é, sem dúvida, a mais crucial. Uma hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento de todos os processos do nosso corpo, e isso inclui a qualidade do nosso sono. Mesmo uma desidratação leve pode levar a distúrbios do sono. A desidratação pode causar secura na boca e nas vias aéreas superiores, resultando em ronco e uma sensação geral de desconforto. Além disso, a falta de água pode desencadear câimbras musculares noturnas e dores de cabeça. No entanto, é crucial encontrar o equilíbrio certo aqui. Beber 1 litro de água logo antes de dormir também é uma má ideia. Isso, quase certamente, resultará em uma ou mais idas noturnas ao banheiro, interrompendo inevitavelmente o seu descanso. Como então encontrar o equilíbrio perfeito? Procure beber água suficiente ao longo do dia. Já na última hora ou hora e meia antes de se deitar, é aconselhável restringir o consumo de qualquer tipo de líquido. Esse período é suficiente para que seu organismo elimine o excesso de líquidos, evitando a necessidade de se levantar durante a noite. Manter uma hidratação equilibrada ao longo do dia é um hábito simples, porém extremamente eficaz para garantir a qualidade do seu descanso noturno. Vamos desmistificar uma crença bastante comum. Muitas pessoas pensam que comer algo pesado e farto ao jantar vai ajudar a dormir melhor. A lógica é bem simples: um estômago cheio dá sono. E isso é verdade. Após uma refeição farta, especialmente rica em carboidratos e gorduras, o sangue é direcionado para os órgãos digestivos, e o cérebro recebe menos oxigênio, o que provoca sonolência. Este fenômeno é conhecido como sonolência pós-prandial. Pode até adormecer mais depressa, mas é aqui que reside a armadilha. Adormecer depressa não significa dormir bem. Como já mencionamos, um sistema digestivo sobrecarregado, a trabalhar a noite toda, impede que o corpo descanse de forma plena. A temperatura corporal sobe, o sono torna-se superficial e as fases de sono profundo são encurtadas. No fim das contas, dorme, mas não se recupera de forma eficaz. É como conduzir um carro com o travão de mão puxado. Há movimento, mas o motor está a trabalhar em sobrecarga. Por isso, não confunda a sonolência que sente após uma refeição pesada com um verdadeiro e saudável desejo de dormir. Um sono de qualidade só acontece quando o corpo está leve e relaxado, não quando está ocupado com uma digestão pesada. E, para finalizar, uma última dica. O que fazer se você jantou há muito tempo,
Ainda falta um bom tempo para dormir e sente aquela fomezinha leve. Ir para a cama com fome é uma péssima ideia. O ronco do estômago e a queda do açúcar no sangue podem atrapalhar seu sono tanto quanto comer demais. Nesse caso, precisamos de um lanche ideal para o sono. E a fórmula é bem simples. Uma pequena combinação de carboidrato complexo e proteína. Por que essa combinação? A proteína nos fornecerá triptofano e o carboidrato complexo, como já sabemos, o ajudará a chegar ao cérebro. Além disso, um lanche assim será leve e não sobrecarregará o estômago. Quais são algumas opções? Por exemplo, uma banana pequena com um punhado de amêndoas, ou uma torrada integral com uma fatia fina de peito de peru ou queijo. Você também pode comer meia xícara de aveia preparada com água e algumas frutas vermelhas. As palavras-chave aqui são porção pequena. Nosso objetivo não é se empanturrar, mas apenas saciar a fome levemente e fornecer ao corpo os tijolinhos necessários para a produção dos hormônios do sono. Um lanche inteligente como esse, 1 hora antes de dormir, vai te ajudar a pegar no sono de forma tranquila e serena. Agora, talvez a maior reviravolta. Falamos sobre o álcool. Muitos o consideram o melhor relaxante. E sim, ele realmente deprime o sistema nervoso central, causando sonolência. Você adormece rapidamente. Mas o que acontece depois? Algumas horas mais tarde, quando o fígado começa a processar o álcool, seu sono se torna fragmentado e superficial. O corpo literalmente te expulsa da fase de sono profundo, a mais crucial para a recuperação. No final, você acorda exausto, mesmo tendo dormido 8 horas. E o segundo segredo importante, no qual poucos pensam, é a sinergia dos alimentos. Lembram que falamos do triptofano do peru e dos carboidratos da aveia? Pois bem, os carboidratos são como um motorista particular para o triptofano. Eles provocam a liberação de insulina, que abre caminho para o triptofano chegar ao cérebro. Sem carboidratos, grande parte desse aminoácido milagroso simplesmente não chegaria ao seu destino. É por isso que um prato de peru com quinoa funciona melhor do que apenas um pedaço de carne. Não é apenas comida, é a verdadeira bioquímica do sono na sua cozinha. Então, qual a conclusão? O seu jantar é uma ferramenta poderosa para gerenciar o sono. Alimentos bem escolhidos podem acalmar o sistema nervoso, iniciar a produção de hormônios do sono e garantir um descanso profundo e reparador. Não se trata de dietas rígidas, mas de escolhas conscientes. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que estas informações ajudem você a esquecer a insônia. Se achou útil, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre como tornar sua vida melhor e mais saudável. E agora, uma pergunta para você. O que você come no jantar para dormir melhor? Ou talvez você tenha sua lista negra de alimentos que garantidamente estragam sua noite. Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos construir juntos a base de conhecimento mais útil.